Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito empresarial. Quero conversar com vocês nesse bloco, dando continuidade ao instituto que nós começamos no bloco passado, que é o Instituto da Propriedade Industrial. Lembrando, obviamente, que propriedade industrial é uma espécie do gênero propriedade intelectual, conforme ventilamos para vocês numa noção introdutória, numa noção comezinha. E ventilamos para vocês ainda, que ela busca, obviamente, o uso exclusivo de determinado bem ou produto e uma determinada proteção. Daí partimos para o tópico de número 2, que é justamente sobre os bens que integram, os bens que compõem essa propriedade industrial. E dentro desses bens, ventilamos de maneira de passagem, diga-se, ou seja, en passant, falamos da invenção, pontuamos para vocês o modelo de utilidade, desenho industrial e marca. A partir dessa propriedade industrial, quero puxar um subitem. Qual que é esse subitem? São chamados bens patenteáveis. Então, nesse bloco, vamos nos debruçar sobre os bens patenteáveis. Bens patenteáveis. Primeiro detalhe, gente, lembre-se, patente, ela tem um prazo improrrogável, Em outras palavras, o prazo de uso exclusivo é aquele prazo já pré-determinado. Quando a gente fala de invenção, lembra de bem 20 anos, E quando eu falo de modelo de utilidade, 15 anos. Então, a patente ela é improrrogável. Falaremos desses bens patenteáveis e especificamente, então, de invenção e modelo de utilidade. Primeiro, o assunto que eu quero falar é justamente sobre a invenção. Gente, o que é uma invenção? A gente para e pensa, Invenção é uma coisa do caramba, mas não é só isso. Para que nós falemos de invenção, precisamos observar alguns requisitos, alguns pressupostos que nos indiquem que determinado produto de fato é uma invenção. Como que eu vou saber se isso é uma invenção ou não? Eu sempre lembro daquele meme, daquela chart que fala assim, olha, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Então é justamente esse o requisito. Qual? O brasileiro? Não, a NASA. Anotem aí, NASA, NASA. Por quê? Porque NASA é justamente a ideia relacionada aí aos requisitos, aos pressupostos de uma maneira mnemônica para a gente memorizar. Primeiro deles, então, é justamente a ideia da novidade. Novidade, enfim, eu vou estar no artigo 11 da Lei 9.279 de 96. Artigo 11 da Lei 9.279 de 96, que fala assim, olha, não decorre do estado da técnica. O que é o estado da técnica? O estado da técnica é aquele de conhecimento Backstreet Boys. Como assim? Aquele de conhecimento de todo mundo, de everybody, Yeah, yeah. Em outras palavras, é uma ideia de novidade. Surge, ou seja, não é oriundo do estado da técnica. Não decorre do estado da técnica. Segundo, ou seja, já que a gente falou do NASA, primeiro é o N de novidade. Segundo é o artigo 13. O artigo 13 ele fala justamente do que? De uma atividade inventiva. Essa atividade inventiva significa que os próprios especialistas, eles se debruçando sobre aquele assunto, eles não vislumbram aquilo como um estado da técnica, ou seja, ele não flui de maneira nenhuma, para os próprios especialistas como no estado da técnica, estão tendo que criar algo novo. Então a gente fala da atividade inventiva, que está no artigo 13 da Lei 9.279 de 96, já falamos do NA, do NA. E o S? O S significa que não deve haver um impedimento, ou seja, é sem impedimento legal. Em outras palavras, eu não posso inventar alguns produtos, Que tipo de produtos? Produtos que vilipendiem, por exemplo, os bons costumes, Produtos, por exemplo, que lesem a moral. Então, primeiro detalhe, então sem impedimento. Esses impedimentos, eles estão esculpidos, estão talhados no artigo 18. E são 3 impedimentos, propriamente ditos. Quais são esses impedimentos? Primeiro, obviamente, sem a violência, sem lesar bons costumes, sem lesar por demais a moral. Esse é o primeiro impedimento. Segundo impedimento que a gente pode falar é aquele que vai obstar, vai vedar, e tudo mais, obviamente substâncias que, enfim, que de certa forma vão gerar uma transformação eventual no núcleo atômico. Em outras palavras, a gente não pode, então, trabalhar com essas substâncias que podem, então, ocasionar aí uma modificação numa ideia de um núcleo atômico, E número 3 que a gente pode falar, a gente não pode, inventar alguma coisa baseado, lastreado, obviamente, experimentos em seres vivos. Então, essa atividade inventiva, ela acaba
obviamente, né, trabalhando com esses três impedimentos. Quando a gente fala de seres vivos, a gente tem uma exceção. Qual que seria a exceção que a gente pode falar? São justamente os micro-organismos, que a gente fala de micro-organismos transgênicos, né? Esses impedimentos aí, então, estão aí talhados, cunhados, todos no artigo 18. Então, já falamos da novidade, já falamos da atividade inventiva, já falamos, né, sem impedimento, e trabalhamos esses impedimentos com vocês. Entretanto, falta um A. Qual que é o A? Toda invenção, gente, ela deve buscar o quê? Uma aplicabilidade industrial. Em outras palavras, eu devo buscar uma ideia de uma mercantilização, né? Uma ideia, na verdade, de um ventilar, de uma propagação daquele produto que eu estou criando. Então, até porque a gente está trabalhando dentro do direito empresarial. E lembre-se sempre do conceito de empresário, 966 do Código Civil, que busca o que é a produção e circulação de bens e serviços, né? Justamente por isso que o INPE, que a gente fala, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Que é a autarquia ou a propriedade industrial propriamente dito, acaba sendo estudada no direito empresarial. Então a gente tem que dar uma aplicabilidade industrial para esse produto que eu estou criando, para esse produto então que eu estou elucubrando, que eu estou dando start do esboço desde o zero, né? Ou seja, olha que interessante, olha que bacana. Esses são os pressupostos e são os requisitos, então, aí trazidos, talhados, cunhados, obviamente, para que a gente possa inventar alguma coisa. De qualquer forma, eu quero puxar uma observação. Qual que é essa observação? Notem, gente, né, para vender, enfim, quando faço a propriedade industrial, eu busco justamente a utilização exclusiva do bem, né? Isso eu já apontei para vocês. Ocorre, entretanto, que muitas vezes para ceder essa utilização exclusiva, eu faço uma licença e dentro dessas licenças, né, a pessoa tem que pagar royalties. E isso eu expliquei para vocês no tópico introdutório, né, naquela lição propedêutica, naquela lição comezinha. Ocorre, entretanto, contudo e todavia, que em determinadas situações pode surgir uma chamada licença compulsória, né? Uma licença compulsória, em outras palavras, eu não vou ter a utilização exclusiva do bem. Em outros dizeres, de maneira transitória, né, várias pessoas vão poder utilizar aquilo que eu inventei. Né? Que loucura isso! E essa licença compulsória ela está talhada, cunhada no artigo 71. É óbvio, entretanto, que eu vou receber por isso, né? Porque eu criei uma coisa e todo mundo está utilizando, eu vou receber, né? Ou seja, só que nós temos alguns detalhes. Essa licença compulsória, que é uma licença forçada, ela decorre em duas situações, para ser específica, né? Uma situação que a gente pode falar de urgência e uma situação de interesse nacional. De qualquer maneira, se a gente for falar de um interesse nacional propriamente dito, esse interesse ele deve vir num ato do executivo nacional, né? Ou seja, esboçando todas essas situações. De qualquer maneira, nós temos 5 hipóteses, essas 5 hipóteses aí acabam sendo talhadas, trazidas no artigo 68 e artigo 74 da Lei 9.279 do ano de 96, né? Depois eu peço para que vocês deem uma olhada, deem uma lida, né, nessas 5 situações que sobejariam, né, nessa possibilidade de uma eventual licença compulsória, mas todas elas intrinsecamente, né, ou seja, nas suas entranhas, no seu cérebro, no seu âmago, no seu bojo, trazem justamente essa situação ou de interesse nacional ou de uma eventual urgência, né? Dito isso, terminamos invenção e ainda dentro dos bens patenteáveis, quero falar aí do chamado quê? Do chamado modelo de utilidade. Gente, o modelo de utilidade a gente pode trabalhar, a gente sabe, o prazo dele é de 15 anos, não de 20. O modelo de utilidade nada mais é do que uma invenção anã, né? Parece até um pouco direito penal quando a gente fala das contravenções penais. Um crime anão, um crime liliputiano, né? Ou seja, viagens de Gulliver. É a mesma proposta aqui quando a gente fala então do modelo de utilidade. Modelo de utilidade, esculpido, talhado, cunhado no artigo 9º, ele é uma invenção anã, uma microinvenção, né? Mas o que ele busca? Em outras palavras, a gente vai ter também uma atividade inventiva e a gente vai ter uma aplicação industrial, que faz parte da própria essência, né, de certa forma, da invenção. Só que a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar uma melhoria de uma funcionalidade ou, de repente, na sua fabricação, né, de determinado produto. Então, vou buscar essas invenções pequenas, né, que a gente fala assim, uma melhoria de um produto que já existe, né? Por isso que a gente fala que é um modelo de utilidade, uma invenção anã. Você tem alguns exemplos para trazer, para talhar, para esculpir para a gente? Claro que sim. Imagine, por exemplo, nesse período que todas as pessoas se encontram dentro dos seus respectivos domicílios, né? Esse período, assim, que a gente pode trabalhar numa ideia de coronavírus 19, né? SARS-2. Show de bola, né? Sem grandes entraves. Todo mundo dentro das suas casas. E daí, poxa, vai acumulando pó, né? Varre a casa todo dia, né? Poxa, vou criar então o quê? Vou criar um tênis que faça a aspiração do pó de maneira automática. Então eu vou andando pela casa e já vai aspirando o pó, já
vai limpando a casa, né? Em outras palavras, eu tenho um tênis, o tênis já é uma invenção que já existe, né? Só que daí eu dou o quê? Eu dou uma melhoria na funcionalidade dela. Qual que seria essa funcionalidade? Eu criei um tênis que agora faz a aspiração do pó. Ó, que bacana, olha que interessante. Isso é um modelo de utilidade, não é invenção, porque o tênis já existe. Posso dar um segundo exemplo? Vou dar um segundo exemplo para vocês, então, relacionado a esses bens patenteáveis. Segundo exemplo que eu posso falar, putz, né, vai ter um churrasco aí, de repente, no final de semana, né, enfim, né, não vou comentar nada mais, só que vai ter um churrasco no final de semana, e daí o que acontece? Putz, eu vou, então, churrasco, faz fumaça, né, enfim, faz uma sujeira, eu vou criar uma churrasqueira que não emita fumaça. Pode acontecer? Pode. Uma churrasqueira é uma invenção que já existe, mas a ideia de não emitir fumaça, em outras palavras, em outros dizeres, seria um modelo de utilidade, tá? Esses seriam, pelo menos, seriam as minhas duas exemplificações relacionadas a esse assunto. Dito isso, terminamos os bens patenteáveis e dentro do tópico número 2, no próximo bloco, né, já que a gente já falou dos bens patenteáveis, eu falarei, né, como um subitem dos bens registráveis. Então, no próximo bloco, ventilaremos para vocês bens registráveis. Até lá, deixo para todos um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Gente, até mais. Tchau, tchau.